Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de janeiro de 2026, e eu não morri. Eu não morri e eu estou dizendo isso por conta de uma notícia um pouco perturbadora que eu vi agora de manhã, que na China, um aplicativo que está fazendo muito sucesso, está sendo muito baixado, etc. e tal, estão até com medo que o governo faça alguma coisa a respeito, estão desconfiados, é um aplicativo que se chama Você Morreu? Ponto de interrogação. Por que alguém faria um aplicativo chamado Você Morreu? Porque a China está passando por uma situação que deve ser bastante nova, de pessoas vivendo sozinhas, pessoas que por razões de trabalho, por razões de estudo, jovens, estão morando num contexto urbano, trancadas em algum apartamento minúsculo, tão longe das pessoas que poderiam, né, que as amam, longe das pessoas que poderiam cuidar delas, e que estão apavoradas com a possibilidade de que elas, de repente, tenham algum tipo de piripaque, né, e as pessoas percebam tarde demais. Não é? Então você pode baixar um aplicativo chamado Você Morreu, não é? E aí como é que funciona? É simples, se você ficar 2 dias sem apertar o botãozinho, isso avisa os seus amigos, se você tiver. Né? Então isso é um pouco estranho, é um pouco perturbador, para mim é um sinal dos tempos. Eu não corro tanto esse risco porque eu publico o Radinho todo dia, é a minha maneira de demonstrar que para o mercado e para os amigos que eu ainda estou vivo e continuo ainda pensando e falando, não é? E isso obviamente nada, mas na minha cabeça pelo menos se conecta com uma piada do Stephen Colbert. Stephen Colbert tem um show, daqueles late night shows, aqueles shows noturnos americanos, eu adoro esse cara. Ele tem tido um papel extraordinário na denúncia das arbitrariedades do Trump, dos absurdos, né, da completa barbárie, não é? Mas aí ele tenta colocar algumas coisas engraçadas no meio ali, e uma delas era uma notícia real da CES. CES é um show de eletrônica para consumidores que acontece, acho que em Las Vegas, né? Eu nunca fui, eu também nunca quis ir, não é? Mas um destaque para um equipamento que você pode colocar na sua casa para ficar muito mais sossegado, ou na casa de pessoas que você ama, não é? Um equipamento que custa $4.900, que é uma privada inteligente. Ou como diria o Stephen Colbert, se ela fosse tão inteligente assim, ela não seria uma privada, não é? Mas inteligente em que sentido? Ela está mensurando, sei lá, os seus eletrólitos na urina, sei lá o que ela está mensurando, né, compostos voláteis especialmente preocupantes nos seus excrementos? Não. Se aquela privada não for usada por mais de 8 horas, isso dispara um alarme para as pessoas que podem se preocupar com a saúde de um idoso. Não é? Então, de novo, um sinal dos tempos, né? Como está cada um vivendo para um lado, como é que você faz para, sei lá, tentar evitar que pessoas passem situações horríveis sem nenhum tipo de apoio. É um sinal dos tempos. Eu vou conectar isso com um vídeo que eu acho que eu acabei não comentando com vocês, eu acho que eu não comentei, sei lá. Mas tem um canal que eu descobri faz alguns meses, de um cara é de um japonês, e ele ensina japonês. Mas o que é interessante, eu não estou aprendendo japonês, realmente parece uma língua fascinante, o som é magnífico, mas eu acabo acompanhando porque ele fala muitas coisas da cultura japonesa. E um dos vídeos dele recentes foi de uma sinceridade extraordinária, né? Lembrando que, pelo menos na imagem que eu tenho, os japoneses costumam ser muito precavidos, né, quanto a se expor, mas ele se expôs bastante ali. Mas o que ele comentou é o seguinte: às vezes, se você estiver no Japão, as pessoas parecem artificialmente gentis, artificialmente alegres, artificialmente corteses, e você sente, sei lá, intuitivamente que de repente por dentro elas não estão bem, porque elas estão virando praticamente pessoas vazias, não é? Eu não percebi nada disso. Meu breve turismo no Japão, 10 dias, foi só flores, né? Incluindo flores de cerejeira. Mas ele fala, se você notar alguma estranheza, é porque de fato a sociedade japonesa está adoecendo.
E aí, por que adoecendo? Né? É porque foi adotado um modo de vida tipicamente ocidental, fortemente influenciado pelo modelo americano, né, onde é cada um por si, Deus contra todos, não é mesmo? Então, ele está contrastando esse modo de vida das pessoas que estão ali trabalhando que nem umas loucas e sem vida pessoal, ou vivendo sozinhas, né, ou afastadas do seu lugar de origem, ou afastadas das pessoas que as amam, da família, dos amigos, né? Isso estaria provocando uma depressão generalizada que eles tentam disfarçar da melhor maneira possível, porque, segundo ele, né, a cultura japonesa, que você pode ver em muitos, sei lá, mangá, anime, tanto faz, né, eles têm uma nostalgia por uma coisa mais idílica, né, uma coisa onde as pessoas viviam em comunidade, onde as pessoas se ajudavam, onde todo mundo tinha uma rede de apoio, onde os amigos ajudam você, se você tiver dificuldade para arrumar uma moça, um companheiro, uma companheira, os amigos cuidam disso para você, onde ninguém está abandonado. Né, me faz lembrar, infelizmente, no one left behind, né, não deixar ninguém para trás, poderia ser um lema para a sociedade americana, mas infelizmente é um lema para, fuzileiros navais que tem esse lema, né, militares, ok, eles não deixam ninguém para trás, deixam um monte de gente morta para trás, não consigo entender. Mas voltando para a questão japonesa, então ele está mencionando aí uma mudança do modo de vida que pode ser caracterizada ou pode ser sintetizada, aqui sou eu falando, como desconexão. E ele até comenta até o próprio aspecto da cultura japonesa. Eu não vou usar a palavra religião aqui, porque religião, a gente aplica religião em tudo e nem todo, a gente está forçando outras culturas a um padrão que de repente é o padrão cristão ocidental, então isso não é muito justo. Mas a cultura japonesa, a relação que ela tinha com a natureza era uma relação sagrada, era uma relação, eles viam, sei lá, vida, não só a vida biológica, mas, sei lá, espíritos e entidades e coisas sagradas na natureza toda, não é? A hora que eles se afastam disso, eles se desconectam dessa fonte de segurança, de bem-estar, de esperança e tal. Eu achei isso bastante, eu estou lembrando disso agora, obviamente, por causa do aplicativo Você Morreu, né? Mas já que eu falei aqui de militares e No One Left Behind, e também falei rapidamente de religião, eu tenho que confessar que eu comecei o dia tendo sei lá, sendo surpreendido por consequências que eu não tinha meio previsto ou que são um pouco inesperadas para coisas que eu postei, né? A primeira delas foi... Estou procurando aqui, achei, foi aqui no Twitter. Eu tinha assistido um vídeo maravilhoso, até vou dar o link para quem quiser, um vídeo maravilhoso com um trecho de uma aula do Feynman. Richard Feynman é um físico extraordinário, né, um professor incrível, e ele está ali pela primeira vez explicando, pelo menos para mim, de uma maneira mais clara, a questão do espaço-tempo, por que a velocidade da luz é a velocidade da luz, inclusive por que para a luz tempo não faz sentido, né? Porque para a luz o tempo não existe passado, presente, futuro, é agora. Então, várias considerações que ele conseguiu explicar muito bem, comunicar muito bem. E eu fiquei tão empolgado com isso que eu coloquei essa seguinte frase no Twitter, né? São duas frases, na verdade. Uma dica: coisas reais não precisam de fé. Elas são, quer você queira ou não. Não é porque tem essa história, você acredita nisso, você acredita naquilo, vamos supor, gravidade. Eu posso não acreditar em gravidade, mas eu vou cair do mesmo jeito. Eu posso não acreditar no espaço-tempo, mas a distorção do GPS continua, quer eu acredite ou não. Né? Aqui eu estou falando, acho que na minha cabeça, não necessariamente, não só de crenças religiosas, mas de outras crenças. O dinheiro na sua mão vale é um pedaço de papel. O que ele efetivamente é um pedaço de papel. Né? Ele vale alguma coisa porque a gente precisa acreditar que ele vale. A gente precisa acreditar que tem um governo por trás, que os Estados Unidos ainda existem. Se for um dólar, né? A gente esteve recentemente na Argentina, e a Argentina, ela tem, pelo que eu percebi, já ouvi de inúmeras pessoas, por favor me corrijam, mas ela tem um problema crônico de confiança nas políticas do governo. Então muita gente não confia nos bancos, não confia em nada e põe dólar embaixo do colchão.
não é? O que então, imagina, achando que o dólar vale alguma coisa, sei lá, de repente o Irã resolveu achar que as ingerências do Trump eram exageradas e fez alguma coisa, e de repente o que você tem embaixo da sua cama ou do seu colchão é um monte de papel, não é? Então, veja, tem inúmeras coisas que elas só funcionam porque a gente quer acreditar. Né? Até que ponto é real? Não sei, mas existem coisas que são reais, quer você acredite ou não. Você pode não querer aprender como funciona o cálculo tensorial da gravidade do Einstein. Eu, por exemplo, não entendo nada de cálculo tensorial. Mas, cara, lamento informar, mas é assim que funciona. A mesma coisa para qualquer coisa de física ou de química, é assim que funciona. Então, vou repetir a frase, porque eu estou tentando ver aqui se tem alguma entrelinha aqui que poderia ser um pouco mais agressiva, que vou repetir, uma dica: coisas reais não precisam de fé. Elas são, quer você queira ou não. Eu só falei a palavra fé uma vez, eu não questionei fé, mas isso, infelizmente, precipitou um diálogo que foi azedando cada vez mais, eu tentando desarmar a bomba com uma pessoa que tem bastante fé, e aí ficou incomodada. Aí eu expliquei que fé para mim não é um problema, eu convivo com alguém que tem uma fé extraordinária e que também tem valores e ações e atitudes absolutamente admiráveis, tal. Não é um problema para mim, mas não adiantou nada. Cara, a coisa foi azedando, eu tentei fazer tudo o que eu pude, pedir desculpas, vamos ver se a coisa para por aí. Então, infelizmente, mesmo quando eu acho que eu estou tentando ser relativamente cuidadoso, eu acabo provocando, sei lá, transtornos que eu não gostaria. É pena, né? Mas a segunda questão foi que eu publiquei uma coisa que realmente, para mim, é visceral, né, que é a minha reação ao assassinato da René, né, o René com dó da René, a René Good, aliás, imagina, que ironia infeliz, né? Justamente a pessoa que foi assassinada covardemente por um policial sociopata, eu nem sei se é um policial, é um agente, né? Ela chama René Good, Good de bem, de bom, né? Ok, então os vídeos têm demonstrado, né? A moça já estava indo embora, né? Já tinha desviado do cara, ela não estava mais ameaçando ninguém, o próprio vídeo do celular do cara mostra que ele já tinha saído de qualquer situação de risco, e mesmo assim ele põe 2 balas na cabeça de uma mãe separada, não é? E aí eu publiquei isso, né, porque para mim parece relativamente óbvio que isso é uma covardia, que isso é uma barbárie, que eles estão contratando sociopatas, né, que, aliás, as propagandas para chamar esses caras para o ICE são completamente paranoicas, né, eles estão atraindo as pessoas mais desalmadas e mais violentas possíveis, né, para seguir as ordens do Trump. Mas aí, para minha surpresa, eu recebi um comentário super virulento, falando em vocês, eu virei plural de uma hora para outra, falando em agenda, em narrativas fantasiosas, porque afinal o policial, pela lei americana, ele tem o direito de fazer aquilo quando ele se sente ameaçado. E, putz, o que me pega, desculpa esse pequeno desabafo com vocês, eu tenho conversado isso bastante com a minha mulher. Uma coisa que realmente eu tenho que me conformar, que eu tenho que assimilar, é que aparentemente, para uma boa fração da humanidade, pessoas que você gosta, inclusive, elas olham para o Trump e não veem ali um maníaco. É engraçado, é como se você olha para o Trump, você pensa, o rei está nu e tem um pinto ridículo, né? Mas as pessoas olham o Trump e acham o cara, não percebem. Né? Ou olham para o Lula e também não veem ali alguém que também é meio mitômano. Ou olham para o Bolsonaro, ou olham para o Putin. E, aparentemente, não levanta nenhuma bandeira vermelha. Eu não sei por que metade da humanidade, não sei se é metade, mas parece ser, porque afinal acaba dando 50% mais um, não é? Acabam sendo completamente, eles não têm sistema imunológico contra alguns tipos de manipulação. Quer dizer, eu não sei, eu olho o Trump, ele me dá repulsa antes dele abrir a boca. Né? Não porque ele seja obeso, não porque ele seja laranja, mas porque está na cara que o cara é um completo pervertido. Né? Várias figuras, não é possível que, assim, para mim, a mesma reação eu tenho com vários personagens da política nacional e internacional. Você olha e você fala, cara, isso é um bullshiteiro, esse cara é um impostor, esse cara é perigoso, né? Ele está tentando me enganar, mas aparentemente isso é uma reação que não é universal.
né? Isso é uma coisa que me preocupa, que, né, eu tenho que me conformar. Se as coisas são assim, não adianta eu brigar com isso. Aparentemente, muitas pessoas olham e acham perfeitamente natural. O cara vai olhar, né, um policial, que aliás está cercado de outros policiais, sacar um revólver e executar sangue frio uma mulher que está indo embora, não é? E ainda achar que isso é defensável e acusar isso de terrorismo, é muito difícil de aceitar. Não é? É muito difícil, eu tenho que aceitar, fazer o quê? É assim que as coisas são, não posso fazer nada a respeito, não é? Mas o que eu acabei me contrapondo ali ao jovem rapaz, eu falei, desculpa, você acha másculo, né, esse cara aí atirar numa mulher que está indo embora? Você acha viril? Né? Você acha isso corajoso? Eu acho isso covarde, eu acho isso doente, eu acho isso monstruoso. É como atirar alguém que está caído no chão, né? Alguém que está indo atirar pelas costas, é basicamente a mesma coisa. Mas o que aparentemente a discussão pode prosseguir ad infinitum, né? Porque infelizmente o que cada um está vendo ali não é a mesma coisa, né? O que para mim provoca reações viscerais, do outro lado não provoca reação nenhuma, talvez porque a pessoa esteja prisioneira ou tenha se encantado com um discurso de força, né? Proteínas, musculação, sei lá, estoicismo, essas coisas de, sei lá, pancadaria, e está achando que é assim que você lida, né? Que é assim que você manifesta a sua segurança na sua própria masculinidade, né? Matando os outros, batendo nos outros, tal. Eu vou conectar isso com um artigo muito interessante sobre o Mark Zuckerberg, que é outra figura que também eu olho e falo, cara, não é possível que alguém leve a sério esse cara, o cara é notoriamente ruim da cabeça, não é? Mas ele tem 3 irmãos, 3 deles trabalham, como é que é a história? Acho que 2 deles foram trabalhar em tecnologia, como ele, mas uma irmã foi para a área de ciências humanas, né? Ela se formou em humanidades, era uma pesquisadora. E ela escreveu um artigo muito interessante, acho que ela está escrevendo um livro, agora estou meio confuso, mas dou o link para o artigo aqui para vocês, em que ela está mostrando como o Mark Zuckerberg, de uma hora para outra, ele deu uma guinada para a extrema-direita, né? Eu conheci o Mark Zuckerberg pessoalmente aqui em São Paulo, era um garoto completamente inexpressivo, não era ninguém carismático, não era um gigante, era um nerd, basicamente, apertei a mão mole de um nerd, não é? Mas o cara começou a fazer, sei lá, artes marciais, jiu-jitsu, fazer musculação, começou a se orgulhar da grossura do pescoço. Eu não quero lembrar de Freud aqui, porque eu não sou fã de Freud, mas deixa pra lá. Né? Começou a usar umas camisetas assim, umas roupas mais quase de segurança de boate, né? Começou a usar umas correntes de ouro, né? Começou a chamar todo mundo para briga, e ele veio com um papo de que ele deu uma entrevista recentemente em que ele está dizendo que é uma pena, mas infelizmente o mundo dos negócios ficou emasculado. Emasculado, porque emasculado é castrado, sei lá, fala outra coisa aí, eu não vou usar nenhum palavrão desnecessário. Mas ficou emasculado porque todo esse papo de gênero tal está, na verdade, reprimindo a sua verdadeira masculinidade, e ele está sentindo um prazer, uma energia, né, um propósito em, sei lá, rolar no chão com seus colegas de trabalho, ele está gostando de apanhar, ele está achando que está fazendo com que ele seja um homem muito mais homem com H, não é? E o que é pior, além disso ser muito esquisito, e não leia meus pensamentos, por favor, é que ele e muita gente da extrema-direita está tentando justificar esse comportamento de ogro, né, esse comportamento tosco, esse comportamento completamente misógino, com filosofia greco-romana. Eles vão usar desde pensamento estoico até Sêneca, sei lá que outros autores que vão dizer que, veja, a mulher é inferior, a mulher tem o lugar dela na cozinha, né? O que vale são essas virtudes viris, o que vale são essas virtudes do cara que é um camponês e um soldado ao mesmo tempo.
Então, eles estão distorcendo, não estão distorcendo tanto, porque afinal a cultura romana era bastante machista. Né? Aliás, para os romanos, os gregos eram afeminados. Né? Então, eles olhavam os gregos e falavam, credo, que pessoal afeminado, negócio, eles gostam muito de filosofia. Aqui em Roma, o negócio aqui é pancadaria, você tem que ser um militar, a mulher fica não sei aonde, você tem escravos. Então, eles estão encontrando na antiguidade, inclusive, justificativas para a escravidão, né, para discriminação, para homofobia, né, e para esse culto dessa coisa que eu acho sempre muito esquisita, né, dessa coisa dos manos, dos tech brothers, os caras que vão ficar se agarrando suados e rolando no chão e se estrangulando. Pois bem, isso tudo é muito esquisito. Eu vou conectar isso com outras coisas também, porque eu estava com uma certa relutância em ouvir uma série nova do The Rest is History, que era sobre a história da Joana d'Arc. Eu falei, será que eu vou? E eram 4 episódios de praticamente, sei lá, 50 minutos cada um. Eu falei, puta, Joana d'Arc é um personagem uma personagem que realmente não me fascina tanto, aquela coisa mística e tal. Bom, em suma, eu estava sozinho esses dias, minha mulher tinha viajado por questões familiares, e eu falei, bom, vamos ver esse negócio. Eu ouvi e foi bom porque logo a gente vai inclusive acabar num artigo do Leandro Carnal e também nesse cara que atirou na mocinha nos Estados Unidos e no Mark Zuckerberg que insiste em parecer, sei lá, um leão de chácara, não é? Que é a questão da estranha conexão. Aliás, vamos direto para o texto do Leandro Carnal, que acho que é um bom começo. O Carnal fez um artigo esse final de semana, vou dar o link para vocês, em que ele está mostrando como, curiosamente, que é uma palavra-chave aqui no radinho, muitas vezes usada quando eu estou tentando evitar que vocês leiam meus verdadeiros pensamentos, curiosamente, muitas culturas, muitos momentos históricos, não acharam que elas iam ter sucesso militar, iam conseguir vencer, iam conseguir conquistar, com o apoio dos seus deuses. Eu não estou falando aqui só de deuses judaico-cristãos, não, estou falando aqui de Deus de tudo quanto é tipo. Né? Então você tem lá, sei lá, Marte na cultura romana, Ares na cultura grega, a própria Palas Atena também é uma guerreira, né? Você tem, aliás, o coitado do Sócrates, ele acaba sendo condenado ao suicídio, condenado à morte, não porque ele pensava ou sei lá, fazia pergunta besta, mas porque ele estaria contrariando os deuses de Atenas, né, os patronos da cidade, e se você contraria os deuses, a cidade fica vulnerável, né, ela vai sofrer derrotas. Então, Atenas sofreu derrotas, de quem que é a culpa? Olha aí, é o cara que contrariou os deuses. Você não pode contrariar os deuses, senão a sua cidade passa a sofrer derrotas. Então, inúmeras divindades são evocadas ao longo da história humana para serem patronos de matanças indiscriminadas, certo? Pode ser na Ásia, pode ser no Ocidente, pode ser na África, todo mundo leva um amuleto, um estandarte, vai fazer algum sacrifício, né? E aí o que é muito peculiar, para não dizer curioso, que é o meu eufemismo mais usado, é que muitas vezes você tem um choque de 2 exércitos, cada um achando que o seu Deus é mais legal que o outro. Né? Então, aí a vitória se você perdeu, não é porque... Aí vem uma das questões de fé que realmente me deixam fascinado, porque fé é um sistema fechado, ela é absolutamente imune ao que acontece na realidade. Então, vamos imaginar que você se acha abençoado por alguma divindade, essa divindade vai garantir o seu sucesso, né? Então, se você venceu, tá vendo? É a prova de que a divindade está do meu lado. Agora, se você perdeu, como é que você racionaliza isso? Você vai questionar a divindade? Fala, pensando bem, estou acreditando em fantasmas? Não, você vai falar, não, eu acho que na verdade eu sou um pecador. Eu não acreditei o suficiente, faltou fé. Isso aconteceu inúmeras vezes. Isso aconteceu no Islã, isso aconteceu em tudo quanto é canto, né, religião judaico-cristã, tanto faz, inúmeros episódios onde a única maneira de você explicar por que o seu Deus deu para trás, né, porque deu chabu, basicamente, é porque, veja, eu não fui fiel o suficiente, eu não fui, sei lá o que, casto o suficiente, eu me masturbei sem contar para ninguém, não sei, não é? Então esse é um mecanismo. E agora voltando para o Karnal, ele faz um belo texto,
né, sobre essa história que é um pouco peculiar. Aliás, se você pegar, eu não vou pegar, mas se você pegar o Velho Testamento e procurar, você vai encontrar ali inúmeros episódios onde Deus está patrocinando e garantindo sucesso de batalhas, está segurando o sol parado no ar para que a batalha, sei lá, tem um monte de episódios desse, né, em que o cara está fazendo com que você seja um assassino muito mais prolífico, muito mais eficiente, né? Estou pensando aqui também em corpos fechados e outras mitologias que a gente tem por aí. Então o artigo é bem interessante, essa estranha associação, né, de divindades com guerra e com morte, né, com vitórias militares, né, e aí eu fico um pouco mais confuso, né, porque veja, quando a gente está falando do Novo Testamento, em princípio, você tem um outro personagem ali que vai falar em paz, em amor, oferecer a outra face, não é? E eu sempre acho, pensa só, se você é assim, o que faz com o Velho Testamento? O que faz com, em princípio, quem seria teu pai? Teu pai, pelo visto, tem um temperamento um pouco diferente, estou vendo um choque geracional. Mas, de novo, fé não se baseia em coerência, fé não se baseia em consistência, fé é fé, quanto mais absurdo for, mais você tem oportunidade de demonstrar a sua fé, além de qualquer obstáculo, não é? Mas isso sempre me intrigou, porque, aliás, eu volta e meia uso isso nas redes sociais, acho que recentemente eu vi um post, acho que no LinkedIn, né, alguém fazendo um post que praticamente era uma declaração de guerra contra o mundo. Não, porque o mundo é cruel, o mundo é do mais forte, porque você tem que empreender, quem não usar a inteligência artificial agora vai ficar para trás, bem feito, porque... Aí eu li aquilo, eu falei, desculpa, vamos lá. Eu acho que não é bem assim, eu acho que, né, a evolução humana dependeu sempre da cooperação, da coordenação, dependeu sempre dessa conectividade. Eu entendo que, de repente, esse pensamento mais guerreiro, esse pensamento mais dane-se os outros, né, ele pode ter algum ganho aparente, temporário, provavelmente ilusório, mas eu acho que... Aí o cara subiu nas tamancas, não, porque o mundo é cruel, porque o mundo... Aí eu falei, olha, desculpa, eu acho que... Num certo momento eu falei, eu acho que você deve ser cristão. E se eu não me engano, a mensagem do cristianismo não era bem essa. Não era deixar ninguém para trás, né? Era não deixar ninguém para trás. Né, que curiosamente é um lema dos fuzileiros, eu nunca vou entender essa história. Mas se eu não me engano, aí o cara, o que acontece? O cara volta para algum livro maluco, algum livro sagrado qualquer, em que vai ter lá, sei lá, o Miguel, o arcanjo Miguel, que é o capitão dos céus, um anjo guerreiro, que também é uma coisa completamente estranha de entender, né, um deus das batalhas. Aí eu falei, ok, tá tudo bem, mas eu continuo chamando sua atenção. Eu acho que se você for cristão, você tem aí uma doutrina alternativa, um pouco mais light do que isso. E aí eu volto aqui para a história da Joana d'Arc. Eu não sabia muito bem do contexto. Na verdade, 1400 e bolinha, o Brasil não tinha sido descoberto ainda, certo? A França, o que a gente chama hoje de França, o que a gente chama hoje de Inglaterra, eles estavam ali numa guerra que não acabava nunca mais, que era uma questão sucessória, né? Tinha tido algum problema sucessório, eu não vou lembrar mais, porque é uma confusão, parece novela. Não é? Mas os ingleses já tinham avançado bastante sobre o território francês, estavam conquistando, ganhando as batalhas, né? O cara que seria um candidato à sucessão do trono francês, o Charles, qualquer coisa, ele estava numa situação, ele estava isolado, ele estava sem forças. Então é a Guerra dos 100 Anos, são 116 anos de guerra sem fim. Olha só que coisa, de guerra sem fim entre esses dois lados aí do canal, não é? Pois bem, os ingleses estavam praticamente invencíveis, eles tinham tido vitórias extraordinárias e estavam atribuindo isso, adivinha o quê? Ao favorecimento de Deus. Se a gente está ganhando, matando todo mundo, né, dizimando os inimigos, é porque Deus está do nosso lado, não do seu, né? Porque afinal os reis têm um mandato divino, ok? Aí o que acontece, muitos franceses que começam a perceber que para que lado está soprando o vento, eles falam, bom, quer saber, dane-se o nosso reizinho ridículo aqui, eu vou ficar do lado desse cara da Inglaterra aqui, porque pelo visto Deus está do lado dele, né? Então eu não sei como é que fala direito em português, eu ouvi em inglês essa história, desculpa, então tem os Borgonha alguma coisa, e tem os Armagnacs de um lado, Borgonha, então tem um lado que já, ok, os ingleses
provavelmente têm a proteção divina, a gente está do lado dos caras, deixa os caras avançarem, e tem ali um lado da França, que são os Armagnac, que falam, não, esse é o nosso rei, por direito divino e tal. Um cenário que não está muito favorável para a França, tudo leva a crer que toda a proteção divina está do lado dos ingleses. Mas aí surge, sem mais nem menos, uma moçoila, uma adolescente, sei lá, 13, 14 anos, já não sei mais, né, que é a Joana d'Arc. Ela nasceu numa cidadezinha pequenininha e ela basicamente ouve vozes. A mocinha ouve vozes. E essas vozes prometem coisas para ela, orientam coisas para ela, e ela chega, acho que o que elas falam é o seguinte: você vai levantar o estandarte, você vai liderar as tropas, né, você vai expulsar os inimigos e você vai conseguir coroar o nosso próprio rei, nosso rei legítimo, né, na cidade de tal. Ela tem essa visão, ela ouve essas vozes o tempo todo. Eu sei que ela vai cavando ali, conseguindo cada vez mais acesso. Uma hora levam essa moça até o rei, e ele fala, cara, ele deve ter pensado, bom, primeiro que provavelmente o cara também era muito influenciado por essa questão, digamos assim, espiritual. E aí, bom, não sei se ela está falando a verdade ou não, mas nessa hora qualquer ajuda tá bom. E ela era muito carismática. Né, muito carismática, muito convincente, era analfabeta, vinha de uma família de camponeses, não absolutamente miseráveis, mas eram camponeses e letrados, não é? Mas ela, uma das primeiras coisas que ela faz nessa história toda, ela quer liderar as tropas. Então ela quer, olha, por favor, eu quero uma armadura, eu quero uma espada, eu quero um cavalo, e cortem o meu cabelo. Ela passa a se vestir de homem. Ela passa a se vestir de homem, o que desperta bastante desconforto, não por misoginia, mas porque, pelo que eu entendi ali, no Deuteronômio, em algum lugar no Velho Testamento, tem ali uma coisa explícita contra mulheres vestindo roupa de homem. Ok, mas em suma, o resto é mais ou menos história. Ela consegue de alguma maneira catalisar. Os franceses estavam, os Armagnacs estavam meio desesperançados. Ela vai lá com o estandarte dela, ela impressiona as tropas, ela consegue algumas vitórias, e aí a coisa vai, os caras vão se empolgando cada vez mais com o estandarte, que tem o Cristo, não sei mais o que tem, no estandarte. Imagina, o estandarte com Cristo numa batalha com marreta, machado, sangue para tudo quanto é lado. Ok, tá bom. Então, em suma, ela consegue finalmente coroar o rei, né, vitórias extraordinárias, mas aí tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: ela continua ouvindo vozes, e as vozes dela mandam fazer coisas que não são muito racionais. Algumas das batalhas que ela, as minhas vozes mandaram eu fazer isso agora, tal, algumas deram certo, apesar de serem completamente insanas, não é? Bastante improváveis, mas deram certo, e todo mundo acha que é milagre, não é? Mas a partir de um certo ponto, ela começa a seguir as ordens e que as coisas começam a não dar muito certo. Ela é ferida, bom, moral da história, ela acaba sendo presa pelos inimigos. Ok, isso não é bom, não é? E os inimigos ficaram felicíssimos, porque eles achavam que ela era uma bruxa. Um dos sinais disso não era só as vozes, mas o fato que ela vestia roupa de homem. Isso é completamente perdoável, né? Então vamos fazer o seguinte: o que a gente faz agora com essa mulher aqui? Porque, na verdade, depois que o Charles foi coroado, ele falou, olha, eu já consegui o que eu queria, desencana dessa moça, esquece, eu não preciso mais dessa doida. Então ela fica meio entregue à própria sorte. O rei Charles não é o músico maravilhoso, né? Ele nunca mais fala, ele vai demorar décadas para falar dela de novo, uma ingratidão extraordinária, certo? Então ela está na mão dos ingleses, dos Armagnacs, e os ingleses estão interessadíssimos em provar que essa moça é de alguma maneira influenciada pelo demônio. Por quê? Porque se eles conseguirem provar num processo inquisitório, um processo que na época não foi marmelada, não foi tortura, não foi nada, foi um processo pelo protocolo religioso da época, foi um julgamento religioso, né? Se eles conseguissem provar que essa moça estava sob influência de Satã, não é? O que acontece não só eles ficam livres dela, mas só de menos, mas eles conseguem desautorizar a coroação do Charles. Então fala, desculpa, esse cara aí não foi coroado por nada, veja, essa moça aí estava sendo, sei lá, possuída, não tem nada a ver. Então tem um interesse político forte. Esse julgamento é feito já com todas as precauções, porque eles sabem que os olhos do mundo, naquele tempo, estão de olho, eles não querem dar nenhum sinal de que aquilo está sendo injusto, então eles fazem o que eles sabiam fazer na época,
Aí é interessante porque, por conta disso, a gente tem tudo registrado, tudo que ela falou, as perguntas que foram feitas, as respostas que ela deu, como ela se vestia, farta documentação, farta. Não é? Mas aí a coisa vai, e aí tem uma questão teológica interessante aqui. As vozes, ok? As vozes. Vamos imaginar porque as vozes dela, ela demora muito para explicar quem está falando. Né? É Deus? É Jesus? Não, aí depois de muita mexação de saco, ela resolve falar que não, é a Santa Catarina, a Santa não sei quem e o Arcanjo Miguel. São três. Né? Então não é Deus propriamente dito, são santas e esse arcanjo guerreiro. Ah, ok. Né? Eles falam com você. Ah, falam. Aí fica aqui a seguinte questão. O que eles mandaram você fazer? Ah, mandaram fazer isso. Eles mandaram você vestir roupa de homem? Sim. Pronto. Aí ela dançou. Porque um arcanjo jamais mandaria fazer alguma coisa que contraria o Velho Testamento. Fala, então as suas vozes não são divinas. Eles estão mandando você pecar. Veja que o pecado foi a roupa, não foi matar todo mundo. Certo? Certo. Então tá legal, essas vozes são do demônio. Mas aí vem uma questão teológica interessante. Ok, as vozes são do demônio. Então, peraí, agora eu posso condenar essa moça por isso? Em princípio, não. Porque o papel do demônio, que é um papel que foi inventado depois de tudo, eu acho que não está tão claro assim na Bíblia, essa história de tentar, de levar a gente ao pecado, etc, é porque a gente é fraco. Então, se ela caiu no conto do Satã, a culpa é do Satã, não é dela. Né? A humanidade não tem essa fragilidade. Então, por conta das vozes, eles não podem fazer nada a respeito, mas eles podem fazer alguma coisa a respeito por conta das roupas masculinas e do cabelo Joãozinho, não é? Em suma, ele fala, olha, é o seguinte, ok, agora você tem duas opções, ou você se arrepende, né, você faz uma coisa aí já esqueci como é que chama isso, ou então você vai ser queimada. Ela fala assim, eu estou com medo do fogo, portanto eu vou me arrepender. Aí ela se arrepende na última hora, na hora H, no dia que ela ia ser queimada. Então está tudo muito bem, então o que a gente faz com ela agora? Aí conversa mais interrogatórios, e aí o que acontece, sem mais nem menos, ninguém entende muito bem porquê, ela volta a vestir roupas masculinas e fala que ela continua seguindo as vozes e que é isso que ela tem que fazer. Moral da história, ela é queimada viva. Certo? Que é uma coisa realmente para todo mundo pensar, né, ao que a fé é capaz de fazer, a igreja, tal, queimar pessoas vivas, por quê? Porque ela matou um monte de gente, porque, sei lá, o que mais... Não, pela simples razão de que ela vestiu roupa de menino, certo? É uma boa razão para você queimar uma moça viva, né? Bota na fogueira e bota ela viva. E assim se resolveu a questão. Eu não sabia que o fim da Joana d'Arc, tão trágico, tão horroroso, né? Não era por causa das vozes necessariamente, não é que pelo visto não eram tão divinas assim, não é? Aliás, eu fico me perguntando, caso alguém tenha alguma outra hipótese, que ela está sendo, sei lá, um meio para... Eu não sei que tipo de voz vai convencer você a matar todo mundo, mas tudo bem, não é? Mas ela vai ser queimada pelo pecado simplesmente intolerável, né, capital de vestir calças, não é? Então, eu achei essa história muito peculiar, mas isso volta para uma questão que para mim é muito perturbadora, que é essa história de guerras santas, guerras sagradas, quer dizer, em nome de algumas bandeiras, pode ser a bandeira de um time, inclusive, pode ser a bandeira de uma religião, pode ser a bandeira de um país, não é? Você se sente realmente imbuído, né, de uma força extraordinária que não vem de você, vem de algum lugar, né, e você pode sair dando tiro na cabeça de pessoas por aí, moças, mães, que estão simplesmente ao volante de um carro indo embora, né, e você vai achar também que o seu papel é você se tornar praticamente um gorila, né, na academia para justamente mostrar a sua masculinidade guerreira, né, porque qualquer outra postura possível e imaginável é afeminada, é emasculada, que a verdadeira felicidade viril é a pancadaria, os manos juntos ali, rolando no chão, né, puxando ferro, olhando no espelho. Pois bem, digamos que isso tudo, para ser de novo eufemista, é curioso, é no mínimo curioso, mas aparentemente para muita gente é assim que a realidade funciona e eu ainda estou tentando digerir.
lentamente essa neurodiversidade, vamos chamar assim. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.